Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre notificado aqui no canal. Então galera, vou fazer aqui uma reação em corte aí de Neto falando sobre a venda de Wesley, né, para a Europa, e também vai falar aí sobre esse dinheiro aí que o Flamengo não vai aceitar, não aceitou de começo, né, e pode aceitar uma bolada muito maior, né, também rasga elogios ao Mengão aí, né, com esses reforços que pode pintar e também as vendas gigantescas. Vamos ver o que o Neto falou aí do Flamengo. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Ô Dorival Júnior, sabe que você não percebeu que o Wesley hoje é o melhor lateral direito que nós temos do futebol brasileiro e lá fora também? O Wesley do Flamengo? O Aston Villa está oferecendo 100 milhões para ele. Sabe que vocês vão convocar ele só depois que ele for vendido? Quem é Aston Villa perto do Flamengo? Pô, o Wesley hoje é o melhor lateral direito do país. E não tem um lateral direito do brasileiro que joga fora do Brasil que seja melhor que esse menino. Ele é um baita lateral direito. É um absurdo esse menino não ser o titular da seleção brasileira. E você colocar o Danilo, que foi dispensado da Juventus pelo Thiago Motta. Você vai continuar ainda insistindo no Danilo e não vai dar oportunidade pro Wesley ser o titular da seleção brasileira? Vocês estão brincando com a seleção brasileira. O Wesley é o melhor lateral direito do país e não tem nenhum lateral direito brasileiro que jogue fora do Brasil que seja melhor que ele. Ah, mas daqui a pouco vocês convocam. Mercado da bola com o Vene Casagrande. Não saia daí, que é sempre aqui que você fica sabendo das novidades. O Vene está com o drone afiado, atualizando a situação do interesse do Cruzeiro no Fabrício Bruno. O Flamengo rejeitou a primeira proposta, mas não acabou por aí não, hein? E ainda tem o interesse, né, do futebol europeu no Wesley, uma grana no Wesley. Será que vai? Que não vem os detalhes? O Vene já vai falar tudo isso pra gente. Daqui a pouco a gente volta, confere aí a reportagem. Enquanto a equipe alternativa composta por jovens da base segue na preparação para o início do campeonato carioca, o mercado da bola segue agitando os bastidores do Flamengo. Como o drone do Vene Casagrande deu em primeira mão, a diretoria rubro-negra recusou uma proposta de 5 milhões de euros do Cruzeiro pelo zagueiro Fabrício Bruno. As conversas seguem em andamento e podem avançar nos próximos dias. Outra proposta rejeitada foi do Aston Villa da Inglaterra pelo lateral Wesley. Em uma proposta de mais de 100 milhões de reais, o jogador cresceu de produção com o Felipe Luiz e virou peça-chave da equipe na campanha do título da Copa do Brasil. Desde a chegada do diretor José Boto, o Flamengo ainda não fez nenhuma contratação para a temporada. E o cenário é de cautela neste início de ano, após altos investimentos na janela de transferências do meio da temporada em 2024. Vene Casagrande, você trouxe aqui a informação do interesse do Cruzeiro, da proposta do Cruzeiro ao Fabrício Bruno. Você até disse ontem que considerava uma boa proposta para o Flamengo, a venda para o Cruzeiro. E aí parece que o Flamengo recusou a proposta inicial. Como é que está o desfecho, o andamento dessa negociação? E a vontade do Fabrício Bruno é mesmo ir para o Cruzeiro, né, Vene? Boa tarde. Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, Dieguinho. Seja bem-vindo de maneira oficial. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Pois é, como a gente havia dito ontem aqui, o Cruzeiro fez essa proposta oficial. Acho até que a proposta, de fato, é um valor baixo, mantendo muito percentual de um jogador que vai completar 29 anos, só que também tem o interesse do atleta. E a partir do momento que um atleta para as suas férias, porque ele está de férias, né? Ele só se reapresenta até o dia 8. Para ir ao CT Ninho do Urubu, junto com o empresário dele, que se chama André Cury, para se reunir com a diretoria do Flamengo e lá ele expor o desejo dele, eu acho que a vontade dele qual é nesse momento? Tá claro. Claro, ele quer ir para o Cruzeiro. E nessa reunião, pelo que a gente soube através de informações, nessa reunião ele expressou o desejo dele e explicou o porquê. Ele falou, olha, eu quero ir porque lá no Cruzeiro eu entendo que eu vou jogar mais, eu tenho um sonho ainda de ser convocado para a seleção brasileira, tem uma Copa do Mundo batendo a porta, lá é um clube que eu já joguei, que foi o clube que de fato o lançou, é a cidade dele, fica perto da família, então não tem risco da não adaptação. Então para ele, na visão dele, ir para o Cruzeiro nesse momento é o melhor para a carreira dele. O Flamengo entende, beleza, Fabrício, a gente entende o seu desejo, só que por esses valores aqui a gente não vai fazer negócio. Ou o Cruzeiro aumenta a proposta, ou você fica aqui. Porque a gente não pode, entre aspas, realizar o seu desejo
e a gente sair perdendo aqui, porque recentemente o Flamengo recebeu uma baita proposta por você, que foi essa do West Ham, que poderia chegar a 15 milhões de euros. A questão é, igual essa proposta, todo mundo sabe que o Flamengo não vai receber novamente. Lembra qual o valor? 13 milhões de euros de maneira fixa, mais 2 em bonificação, podendo chegar a 15. Dificilmente um outro clube europeu vai fazer essa proposta, até porque nessa reunião o Fabrício Bruno também disse o seguinte: para a Europa eu não quero. Então eu só aceito operação envolvendo futebol brasileiro. Não quero ir para a Europa, uma decisão dele, pessoal, ele não quer ir para a Europa. Então, o Flamengo sabe desse desejo dele. Só que o Fabrício Bruno também soube do desejo dele. O que vai acontecer agora? O André Cury, inclusive, ele está em Belo Horizonte porque ele é empresário do Dudu, que foi para o Cruzeiro. Ele está lá para a apresentação do Dudu e ele vai conversar com a diretoria do Cruzeiro para fazer o seguinte: vocês aumentam a proposta pegando um percentual maior e aí fixa uma obrigação de compra de outros direitos econômicos através de metas em número de jogos. E aí ele vai conversar com o Cruzeiro para tentar fazer o Cruzeiro aumentar essa proposta. Se o Cruzeiro não aumentar essa proposta, o Fabrício Bruno fica, não é negociado para o Cruzeiro. Ô Dieguinho, é um zagueiro de seleção brasileira, o cara que até o Ortiz chegaram titular incontestável, sendo convocado, e aí com o Felipe Luiz ele vai para o banco, né? A zaga do Flamengo a gente viu no final do ano com o Ortiz e o Léo Pereira. Você acha que é uma boa mesmo para o Fabrício Bruno e para o Cruzeiro? E para os três envolvidos aí, para o Flamengo e para o Cruzeiro também, essa negociação? E esse valor você acha que é justo pelo zagueiro? Então, o Fabrício Bruno, na minha opinião, é um baita zagueiro. Zagueirão, né? Porque a zaga diferente, não querer ir para a Europa, é um assim, zagueiro né? muito veloz, inclusive, que não é tão fácil você achar zagueiros velozes e técnicos. E ele é um cara que se garante no 1 contra 1. A gente teve o problema, por exemplo, do Léo no Vasco, que era um cara muito rápido, veloz, mas já no 1 contra 1 deixava um pouquinho a desejar. Não é o caso do Fabrício Bruno. Tá muito claro pelas informações do Vene que, óbvio, que pro Fabrício Bruno, é um outro grande clube brasileiro, ele vai ser titular, tá próximo de uma Copa. Para ele eu vejo como muito positivo. Agora, pro Flamengo, entra no que o Vene falou, não faz sentido você se desfazer de um jogador que, no mínimo, vai ter uma rotação alta. Né? O Flamengo tem muitas competições para jogar, precisa de ter profundidade de elenco. Se a proposta agradar, não vejo nenhum problema o Flamengo negociar. Agora, com a idade que o Fabrício tem, até que ponto está o apetite do Cruzeiro para fazer essa proposta também? Mas eu acho um dos melhores zagueiros em atividade no futebol brasileiro, ainda que nesse momento não seja titular do Flamengo. Se o Cruzeiro fechar, é uma belíssima contratação. Ô, Vene, chama atenção, você falou que ele não quer ir para a Europa. A gente escuta toda hora o desejo de jogar na Europa, o desejo de ir para a Europa. Tem alguma coisa aí nos bastidores que você possa passar? Por que ele não quer? Ele até recusou anteriormente uma proposta da Inglaterra. Isso precisa ser claro, tá? Ele que recusou a proposta do West Ham, porque na ocasião o Flamengo aceitou. Ali o Flamengo deu ok, né? O Flamengo deu ok. Claro, todo mundo sabia que essa proposta era maravilhosa. Simplesmente o West Ham, o diretor do West Ham acordou, igual um louco, e falou, beleza, vou pagar 15 milhões de euros do Fabrício Bruno. A questão é que tinha um outro louco também que não quis ir para a Premier League, que foi o caso do Fabrício Bruno, porque ele entendeu que financeiramente não ia valer a pena para ele, por conta de tributos, enfim, porque lá de fato o imposto é muito alto. 46% que você paga de imposto. Então, no fim das contas, para ele não ia ser tão vantajoso na visão dele, no ponto de vista salarial. Mas eu falei isso aqui na época. Mesmo ganhando menos, eu iria na hora. Ter a oportunidade de jogar na Premier League, conhecer uma outra cultura, filho nascendo, filho pequeno, poderia aprender outra língua, enfim, eu particularmente iria, mas ele não quis ir, é uma decisão dele, beleza, até porque ele ganha um baita salário no Flamengo, e nesse momento, por uma questão pessoal, familiar, até de adaptação, porque a esposa dele acabou de ter um filho, enfim, ele não quer ir para a Europa, e ele tem esse direito. Beleza, ele tem contrato longo com o Flamengo, ele pode tomar essa decisão. Agora, ele também não pode forçar a diretoria do Flamengo a fazer um negócio que não seja vantajoso para o Flamengo. E eu concordo, tá? 5 milhões de euros por 50%, de fato, não é uma boa proposta para o Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem que negociar um valor melhor. Eu não sou contra a venda. Eu não quero ficar com um jogador que vai ficar aqui insatisfeito. E eu me boto no lugar dele. Ele já conversou com o Fernando Diniz, ele já conversou com o Pedro Lourenço, que é o dono da SAF do Cruzeiro, ele já conversou com todo mundo. E ouviu de todo mundo que ele vai chegar lá para jogar, que ele vai chegar lá para ser titular. E aqui no Flamengo ele ouviu totalmente ao contrário, que ele não vai jogar tanto, que ele vai ser reserva, então eu me coloco no lugar dele. Agora, eu também me coloco no lugar da diretoria do Flamengo. Não dá para a diretoria do Flamengo simplesmente se desfazer de um jogador por 5 milhões de euros, por 50%, e você manter 50% de um atleta que não vai ter um poder de revenda futura, porque ele vai fazer 29 anos. Não é que o Fabrício Bruno é ruim,
Não é isso. Só que 29 anos é difícil. Se bota aí, beleza, ele faz 2, 3 boas temporadas pelo Cruzeiro. Quem vai pagar um alto valor pro Fabrício Bruno daqui a 3 anos? Não, e tá bem claro no movimento do Cruzeiro que a ideia lá não é comprar jogador para revender, é para ele fazer É uma parte outra do ideia elenco no Cruzeiro, né? competitivo. Com Faz essa nesse turma sentido. aí que tá chegando lá, né, Agora, Dieguinho? só um comentário curto, não sei se vocês assistiram a entrevista do Gabigol. O Gabigol faz um levantamento que eu acho importante. A cabeça de muitos jogadores brasileiros está mudando. Como o futebol brasileiro hoje tem condição de pagar altos salários, às vezes o cara pesa, é melhor ser titular de uma grande equipe aqui com um salário alto, que às vezes é igual que eu vou ganhar na Europa, e de repente eu ir para a Europa só para dizer que fui para a Europa para ser reserva ou jogar num time médio. É porque no caso do Gabigol, ele foi para a Europa e ele não conseguiu se firmar. No caso do Fabrício Bruno, ele nunca foi para a Europa. É isso que me chama a atenção. E ele teve uma oportunidade de jogar na Premier League. Mas eu entendo, quem sou eu para julgar a vida de um atleta, a decisão de um atleta. Ele também ele não vive sozinho. É muito fácil eu falar isso aqui, porque eu não tenho filho, eu não tenho uma esposa. No caso dele, ele tem 2 filhos e uma esposa. Ele precisa ouvir também o que a esposa pensa. De repente, a esposa não quer morar fora, não quer morar no exterior. E aí? Ele vai fazer o quê? Simplesmente se separar? Fazer igual o Júlio César fez? Ó, eu vou encerrar minha carreira no Flamengo, você fica aí. Porque na ocasião isso aconteceu, né? Com a Suzana BR. Você lembra? Acho que o Fabrício Bruno, pensando aqui em seleção brasileira, próxima Copa do Mundo já no ano que vem, acho que no Cruzeiro ele tem uma maior visibilidade. O Cruzeiro, pelo que está montando, deve brigar por títulos do Campeonato Brasileiro, deve brigar por títulos importantes e o Fabrício Bruno acaba aparecendo mais para ganhar mais chances na seleção brasileira. Eu tô com o Gabigol quando ele coloca, eu prefiro ser o protagonista aqui de um time que vai brigar pelo título do que ficar na rabeira lá na tabela, num coadjuvante, mesmo sendo a Premier League. Mas aí é de cada um e depende também do valor que o cara bota no bolso. Agora, um valor alto que o Flamengo recebeu foi pelo Wesley. Considerando aí esses números, chegou a 100 milhões, falando em reais. Pela cotação E de aí, hoje... como é que tá essa história do Wesley? A gente tem que ver como é que tá a economia, né? Porque pela cotação 15 milhões de euros, alguém pode me ajudar aí na conta, dá quase 100... Vamos botar aí, 100 milhões de reais que o Flamengo recebeu para vender o Wesley para o Aston Villa, da Inglaterra. Mas se a gente for parar e analisar, não é uma proposta boa para o Flamengo. Porque quando ele nem era titular, vocês vão se recordar disso, o Flamengo recebeu uma proposta de 20 milhões de euros, mais 3 milhões em bonificação, podendo chegar a 23 milhões, ele sendo reserva, na ocasião da Atalanta, da Itália. Essa era excelente. O Flamengo ia fazer na ocasião. Era maravilhosa essa proposta. Pois é, só que hoje em dia não é uma proposta vantajosa. O Paquito fez a conta aí, né? 95 milhões de reais. 95 milhões de reais. Aí, beleza, você vai se desfazer de um jogador que hoje é uma das principais peças no sistema de jogo do Felipe Luiz. Se a gente for parar e analisar, o lado direito do Flamengo estava rendendo muito com o Felipe Luiz. Wesley e Gerson. Uma dupla ali fazendo muita coisa boa com a camisa do Flamengo. Só que não vale a pena você vender o Wesley por esse valor. E nesse caso, não teve nem negociação, não teve nem resenha. A proposta chegou, papel timbrado, beleza, do Aston Villa, e o Flamengo logo avisou, ó, nem adianta, a gente não quer vender, a gente não pensa em vender. Óbvio, se eles aumentarem o valor, o Flamengo não pode proibir um clube de fazer uma 20 proposta. 20 milhões de euros ali na mesa. Eu acho que não vende por 20 milhões de euros. Pelo que eu tenho de informação, não vende. Tem que ser uma proposta bem maior. O curioso é que mudou, né? A cotação do Wesley aí. Tudo bem que no meio do ano ele não estava jogando essa bola toda. Quem te viu, quem te vê, né, meu garoto? Já apoiou muito, né, da galera? Ô, Dieguinho, o que aconteceu? Mas eu acho ele com bom o Wesley? jogador, tá? Então, eu acho o Wesley muito bom jogador. O Vene é o cara mais tarimbado aqui pra falar Sempre de achou Flamengo. ou começou a achar depois Não, eu acho final do ano? Eu acho que o Wesley, ele tem uma entrevista que eu vi dele que eu gostei muito, que ele fala que ele tem uma equipe hoje que cuida dele pra ajudar no processo de tomada de decisão. Sim. Ele já sai dos jogos agoniado pra chegar, ver os melhores momentos dele, pra ver como Essa é que ele equipe tá. é boa, então, hein? E isso faz diferença, Vinic. Faz muita diferença, porque o futebol ele tá num nível de detalhe hoje muito alto. E o jogo ficou muito físico, né? Então, assim, velocidade, potência ele sempre teve. O que faltava pro Wesley era, acho que é melhor tomar as decisões mesmo. O e famoso poder cognitivo, né? Exato. Que ele melhorou bastante. Muita coisa. E você vê que ele é um jogador interessado, porque eu vi a entrevista e ele falando da vontade, desejo, ele cobra a galera, ó, cadê? Quero ver o jogo. Quer ver o jogo é fora, né? Então tem a viagem voltando, ele já quer ver como é que ele foi na partida. E você vê que fez muita diferença, cara. Esse moleque tá jogando muito. E laterais, seja direita ou esquerda, na minha opinião, é a posição mais carente no mundo. Pra você vender um jogador, você tem que ter muita certeza, sendo um lateral, de cara, eu vou conseguir repor. Porque o Flamengo hoje não é um clube que tá com o Pires na mão, precisando fazer caixa desesperadamente. E hoje você repor um lateral, seja em qual clube for, tá difícil, cara.
Bem Até difícil. centroavante é outra posição. A seleção carente. brasileira tá sofrendo. Seleção no Flamengo. Eu vou ser centroavante sincero, é outro. eu vou ser sincero, eu sempre outra defendi posição o Wesley aqui, complicada. mesmo na fase ruim dele, e quem acompanha o programa sabe muito bem disso, e eu fui instigado por isso, tá? Falar, você é empresário do Wesley, não tem como defender, jogador fraco. Gente, ele sempre foi um bom jogador, porque eu sou um cara que gosta de acompanhar a categoria de base. E ele na categoria de base jogava muita bola, mais até do que ele joga atualmente no time profissional. A questão do Wesley, que pra mim ele pulou etapas. Vocês vão se recordar que o Varela machucado, o Mateuzinho na ocasião machucado, o Sampaoli foi obrigado a utilizar o Wesley durante muito tempo. E nem era esse o planejamento. Então ele pulou etapas e ele teve que lidar com esse tipo de situação. Tanto é que o Felipe Luiz agradece muito ao São Paulo, porque o São Paulo deu muita moral ao Wesley na ocasião. Foi quem achou o Wesley, digamos assim, e quem lapidou o Wesley por um determinado momento. Eu sempre gostei dele, isso aí não me espanta, o fato dele estar jogando bem. A questão é que foi, assim, quase de um dia para o outro, né? Porque ele estava muito mal e, de repente, ele ficou muito bem. Mas eu acho que é um conjunto de fatores. O Dieguinho lembrou muito bem que ele está com essa equipe fora das 4 linhas. E eu acho também que o Felipe Luiz também tem uma parcela de culpa nisso aí. Nisso aí. Porque, com certeza, deu mais confiança a esse jogador. E eu acho que o Flamengo está certo em não negociá-lo. O Dieguinho, o Wesley tem 21 anos. Assim, o garoto oscila. Você vê ele num crescimento que pode chegar a se valorizar mais. Se o Flamengo segurar daqui a 2, 3 anos, o Wesley vai valer muito mais. Pode chegar numa seleção brasileira. Pelo que você analisa desse jogador, ainda tem altos e baixos? Ou é uma crescente agora? Não, é exatamente isso. Pensando na carência que a gente tem para laterais, o Wesley, no mínimo, no radar ele tá. Assim como o William do Cruzeiro, começou a entrar no radar da seleção também. Não sei se ele está pronto hoje já para assumir a lateral da seleção, ou pelo menos já ser convocado. Mas o Wesley está no começo de carreira. Hoje, quem você queria no Vascão, Danilo ou Wesley? Hoje, eu prefiro hoje o Wesley para lateral. Se for para zaga, eu prefiro o Danilo. Porque o Danilo tá jogando mais de zagueiro ultimamente do que de lateral. E tem que pensar também em longevidade, né? O Danilo vai fazer 34 anos nessa temporada. Até vi que a Juventus liberou o jogador pra poder ir pro Napoli. E pra seleção não pode ser o Wesley no lugar do Danilo? Aí calma, né? Eu acho que eu sou mais o Wesley que Danilo. Eu acho que os maiores absurdos, desculpa entrar no assunto de seleção, é Danilo continuar sendo convocado pra seleção brasileira. Como lateral. Eu acho que deve ser convocado como zagueiro. É isso, exatamente. Porque ele vem jogando até mais como zagueiro. Mas assim, o Wesley, cara, ele tem uma projeção ainda grande. Diferente do Fabrício Bruno, esse eu acho que quer a Europa. É isso. Porque um tá com quase 30 e o outro com 21. Então acho que tem um perfil diferente aí também. Esse quer. Tanto é que ele queria ir pra Atalanta e ele ficou, entre aspas, triste pela negociação não ter dado certo. Esse quer, mas calma, agora não. Vamos falar do Vascão então. Vamos para as informações. Como eu falei aí na minha introdução, o site Coluna do Fla está informando que o Runco, médico famoso, já foi do Flamengo, já foi da seleção brasileira, está retornando ao Flamengo. Eu não sei se essa informação procede, eu confesso, repito, é do site Coluna do Fla. O que eu tenho de informação é o seguinte: se o Runco de fato voltar, a chance do Márcio Tanuri, atual chefe do departamento médico do Flamengo, permanecer no Flamengo é mínima. Sabe por quê? Os dois não se gostam, os dois não se falam. A relação dos dois é péssima. Ah, beleza, eles poderiam tentar manter uma relação profissional. Pelo que me relataram, pessoas do Flamengo que já trabalharam com os dois profissionais, pelo que me relataram, falaram que é uma situação extremamente difícil de acontecer, de os dois manterem pelo menos uma relação profissional no dia a dia. Então, a ver se de fato o Runco está de volta ao Flamengo, e se ele voltar, a informação que eu tenho é que o Márcio Tanuri dificilmente fica no rubro negro carioca. Lembrando que o Márcio Tanuri tem mais de 20 anos de CT de Flamengo, um funcionário que está lá há muito tempo, e repito, atualmente ele é o chefe do DM do rubro-negro carioca. Vamos para as informações mais importantes desse vídeo. Nós vamos trazer aqui bastidores importantes, exclusivos da reunião do Fabrício Bruno e o seu empresário, André Cury, com a diretoria do Flamengo, na verdade com José Boto, que representou o Flamengo nessa reunião. Vamos lá, pessoal, eu vou ler exatamente o que eu postei no meu Twitter mais cedo e também no meu Instagram. Repito, galera, quem quiser saber tudo primeiro, lá nas minhas redes sociais, Twitter, @VeneCasagrande, Instagram, @VeneCasagrande. No Twitter já bati 1 milhão de seguidores, graças a Deus. No Instagram estamos próximos de 800 mil seguidores. E lá eu publico tudo primeiro, obviamente, para depois gravar o vídeo aqui.
E lá no meu Twitter eu trouxe a seguinte informação. Na reunião que o Flamengo teve ontem com Fabrício Bruno e André Cury, representante do zagueiro, os dirigentes do Fla alegaram que o valor oferecido pelo Cruzeiro é baixo, pois ele já teve proposta melhor na temporada passada, 13 milhões de euros de maneira fixa, mais 2 milhões de euros em metas, proposta essa do West Ham. Na ocasião o Flamengo aceitou, mas o jogador não topou ir para o West Ham. Além disso, a cúpula rubro-negra ouviu que Fabrício Bruno não tem mais o interesse de se transferir para o exterior e que topa ir para o Cruzeiro, pois entende que será mais utilizado para poder sonhar com mais convocações para a seleção, além de ficar perto da família e também ser um clube que já atuou e não terá dificuldades na adaptação. Ou seja, Fabrício Bruno expressou o desejo de se transferir para o Cruzeiro, mas o Flamengo alegou que para isso acontecer a proposta precisa ser vantajosa. Agora, o representante do zagueiro, André Cury, vai conversar com a Raposa para melhorar as condições. A ideia é comprar parte dos direitos econômicos e fixar a compra obrigatória de outra parte dos direitos através de metas, como o número de jogos, por exemplo. A negociação está em andamento. Essa é a informação mais importante. O Cruzeiro não desistiu do Fabrício Bruno. O Cruzeiro fará uma nova proposta. O André Cury, representante do zagueiro, que também é representante do Dudu, que foi apresentado hoje lá no Cruzeiro. André Cury já está em Belo Horizonte, ele foi acompanhar a apresentação do Dudu e, obviamente, ele vai aproveitar essa ida a Belo Horizonte para tratar da situação do Fabrício Bruno. É uma situação extremamente delicada, só para vocês terem noção. O Fabrício Bruno interrompeu as férias, parou tudo que ele estava fazendo durante as férias para poder ir ao CT Ninho do Urubu e conversar com José Boto, que é o novo dirigente do Flamengo. Foi o primeiro contato do zagueiro com o José Boto, repito, o novo dirigente, e aí ele expressou o desejo dele. Porém, ele ouviu o seguinte: Fabrício, a gente entende o seu desejo, entendemos a sua insatisfação de estar na reserva, entendemos que Felipe Luiz não vai te utilizar em muitos jogos, você é reserva atualmente, a gente entende isso tudo. Porém, você precisa entender o nosso lado também. Essa proposta do Cruzeiro, na nossa visão, não é vantajosa. Não faz sentido a gente te vender por 5 milhões de euros e ficar com 50% dos seus direitos econômicos, sendo que você vai completar 29 anos e dificilmente terá um grande poder de revenda futura. Falando aí de futebol brasileiro, enfim, quem vai contratar o Fabrício Bruno daqui a 2, 3 anos, pagando um valor alto para o Flamengo receber uma boa quantia por esses 50%? E de fato, olhando o lado do Flamengo, não faz o menor sentido, embora eu entenda o lado do jogador, entendo também que para o Flamengo não é vantajoso ter um jogador com salário alto, insatisfeito na reserva. Mas é um jogador que vai ser importante em determinado momento da temporada. Por conta disso, o Flamengo não topou a proposta. Porém, pode fazer negócio se o Cruzeiro aumentar as cifras. E aí depende muito de como será a próxima proposta do Cruzeiro. E não teve nenhuma proposta nova. Acabei de conversar com o André Cury antes de gravar esse vídeo aqui. Estou gravando esse vídeo 3h36 do dia 3 de janeiro de 2025 e não teve nenhuma proposta nova do Cruzeiro ao Flamengo até o momento. Então é isso, galera, chegamos a mais um fim de um vídeo aqui no canal. No começo do vídeo vimos aí, né, a reação de Neto, reagindo aí ao Flamengo, né, falando um pouquinho aí sobre o Wesley, né, que já era para estar na seleção brasileira, porque ele vem sendo aí o principal lateral do Brasil, né, se não dizer assim, de brasileiro até na Europa, acaba sendo o principal lateral. Então, ela já era para estar na seleção, mas até o momento ele não foi convocado, né, mas vinha aí sendo bastante sondado por vários times e recebendo muitas propostas aí de compra, né? Recebeu agora 15 milhões de euros, mas o Flamengo recusou e só pretende aceitar a partir de 22 milhões de euros, acredito eu, né? Porque quando Wesley era reserva, né, já tinha recebido 20 milhões com mais 2 milhões de bônus, né? Então seria 22 milhões de reais, 22 milhões de euros na cotação, né? Então o Flamengo não aceitou nessa época, também não vai aceitar agora, que agora o jogador é titular, né? E cresceu muito de rendimento, né? Então acredito que o Flamengo não vai aceitar um valor aí, 15 milhões nem 20 milhões. Acredito que só 22 milhões para cima o Flamengo aceite aí essa transferência do jogador para a Europa. Qual a sua opinião? Comentário pra gente aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Agora valeu e até o próximo vídeo.